Isso, tipo, faz um ano que eu não falo desse assunto, que eu não vejo isso. Então eu acho que eu vou falar pra alguém um assunto que eu sei. E aí eu fiz uma postagem num grupo. A ideia, então, disso, como eu coloquei grupo de estudo, é da gente continuar o assunto, né, e de criar um espaço democrático aqui pra gente falar, eu quero aprender sobre isso, ou eu tenho pra falar sobre aquilo, entendeu? Um lugar pra gente compartilhar experiências também, entendeu? E eu conheço bastante pessoas na área que podem também ajudar em algum assunto que vocês têm curiosidade em saber. Então, acho que é essa a ideia de criar um grupo mesmo. Meu nome é Jamine, eu sou estudante de Instituto de São Judas e eu gosto muito do tema, desenvolvo uma pesquisa na faculdade sobre o assunto de habitação, mas é muito específico, é sobre o canteiro experimental, que fica em Salvador e tem como foco habitações industrializadas, com materiais alternativos, para baratear o custo da habitação. Então, tudo que é ligado ao tema eu tento estar dando uma entrada. Meu nome é Camilo, eu estudo arquitetura no Mackenzie e eu vim mais por curiosidade mesmo, assim, sei lá, tenho curiosidade por esse tema. Meu nome é Alexis, eu também estudo na Morumbi e eu vim por curiosidade também. Meu nome é Thaís, eu sou da Morumbi também, atualmente sou cenógrafa, mas eu sou arquiteta, sei lá, não sou ainda completa, mas eu me preocupo muito com a escala pessoa, então a habitação social é um tema que me interessa. Bom, meu nome é Nayara, estudo arquitetura, estou no 8º semestre e eu tenho muito interesse em habitação de interesse social, por isso que eu me interessei de vir aqui assistir a aula. Oi, meu nome é Thaís, eu sou da Morumbi também, faço arquitetura e eu tenho interesse também nesse tema de habitação social e queria aprender um pouco mais sobre isso. Oi, meu nome é Amanda, eu também sou da Morumbi, estou no 4º semestre e eu me interessei pela aula porque esse semestre a gente está trabalhando com uma centralidade do Jardim Ângela e isso é muito presente lá e a gente está fazendo um projeto de intervenção e acho que é por isso. Gostei bastante do tema e por isso que eu tô aqui. Olá, meu nome é Gislaine, eu tenho 21 anos, também faço arquitetura na EMI e também me interessei pelo tema porque a gente estuda na mesma sala, a gente também está estudando a questão do Jardim Ângela e habitação social é algo que me interessa bastante e eu também quero aprender mais com todo mundo que está aqui e poder compartilhar conhecimento. Oi, meu nome é Maite, eu tenho 20 anos, estudo arquitetura e urbanismo também e eu tenho muito interesse não só pela questão da habitação social, mas também de outros interesses sociais envolvidos com a arquitetura, por isso que eu vim. Oi, meu nome é Bruno, também sou estudante da EMB, estou no metade do pessoal aqui e o meu interesse com esse grupo de estudo é realmente pela área da habitação social, uma área que eu gosto. Semestre passado a gente desenvolveu um projeto de conjunto habitacional e até agora, nesse período da faculdade foi o que mais me chamou a atenção. Acho que por isso que eu tive interesse de estar aqui. Meu nome é Meilise, eu sou recém-formada, quer dizer, me formei no final do ano de 2015 e agora eu trabalho mais com design de interiores, mais freelancer. E o fato de estar aqui é porque é uma área que eu tenho interesse, que eu quero me aprofundar, fazer pós nessa área. Então, achei interessante vir no grupo de discussões para a gente discutir o assunto, ver novas propostas de aplicação. E a partir de 1930 aqui o Brasil começou a dar atenção para as favelas, quer dizer, para as comunidades carentes. Só que na época o intuito era sempre voltado com uma questão do trabalho, assim, do trabalhador, da indústria que não tem onde morar. E aí o Getúlio Vargas colocou um programa chamava IAPI, que
depois virou o INSS, que é o que a gente conhece hoje. E aí, a partir desse programa, que é juntar os recursos de aposentadoria para construir as casas para quem, teoricamente, para quem estava trabalhando, né, em alguma indústria ou para quem se mudou, tipo, migrante de uma cidade ou do campo para moradia. Primeiro foi um momento que surgiu algum espaço que foi criado uma fundação chamada Casa Popular, que é de 1946. E esse foi um espaço onde os arquitetos, até de nome renomado, começaram a participar e criticar e desenvolver, estudar a habitação social, entendeu? Como arquitetura mesmo, não só como um número de casas, como simplesmente um teto de moradia, sem envolver o assunto arquitetura e qualidade da arquitetura. Então, Porto Alegre foi um dos pioneiros em relação ao urbanismo, colocar um bairro novo na cidade, e foi inspirado na Cidade Jardim. Não foi nenhum arquiteto, na verdade era um engenheiro de descendência polonesa que desenvolveu o projeto e acompanhou a obra. Então, hoje acho que já deve ser até tombado pelo patrimônio, porque tem uma foto aqui mais coloridinha, que é um pouco mais atual. E aqui uma foto da época, né, que foi construído. Mas pelas plantas você vê que eram uns apartamentos mais generosos, né? Aquela boca direito bem alto, corredores largos, enfim. E o desenho do bairro, para vocês terem uma noção do tamanho que era e da quantidade de unidades que foi implantado. Em 1942, o Rio de Janeiro foi implantado o primeiro conjunto, que chama Realengo, também é um API. E esse conjunto foi na periferia do Rio, do lado oeste, foi um dos primeiros assim, com um grande número de unidades que eles consideravam um super bairro novo para a cidade. O Realengo ficou muito famoso depois na década de 50, que foi um refúgio para o Partido Comunista da época, porque rolou uma época na década de 50 um movimento anticomunista, e esse movimento fez com que o partido desaparecesse e as pessoas tentaram fugir da perseguição política, e muitos foram se refugiar no Realengo, que era um super complexo, né, na época teoricamente o governo não conseguia achar as pessoas lá dentro, a polícia, enfim, era um refúgio político para a década de 50. Esse acho que é talvez o mais conhecido, que é o Pedregulho. O Pedregulho é do Eduardo Afonso Mendy. Ele inclusive ficou muito conhecido com esse projeto, ele levou esse projeto para o mundo inteiro conhecer, fez exposição em Nova York. E o Pedregulho foi feito especificamente para os trabalhadores do governo. A ideia da construção foi para os trabalhadores do Distrito Federal, que na época era no Rio de Janeiro. E aí o Distrito Federal precisava de um lugar, porque havia mais gente para trabalhar, e construíram esse complexo do Pedregulho. Então ele é feito por várias tipologias. Existem apartamentos de um quarto, como se fosse uma kitnet, e tem apartamentos que são duplex. Eu coloquei no outro slide as plantas para vocês entenderem. Mas o movimento modernista que estava em voga, e é a cara do modernismo, né, que a gente estuda na faculdade. Esse aqui é o Lagoinha, em Belo Horizonte. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Assim. Então a década de 40 foi o momento de construir um novo país. Né? A gente chegou nos anos 50 com a cara de o novo Brasil, assim, né? Com muita construção, muito prédio sendo construído no país, nas grandes cidades.
E um exemplo muito bacana é esse do Lagoinha em BH, que é do arquiteto White Lírio Martins, que são conjuntos que fecham, né, uma quadra e constroem um espaço interno para os moradores. Mas tinha todo um cuidado de ter um plano para a área, né, um desenho urbanístico, paisagismo. Hoje, com certeza, não é mais habitação social. Se vocês verem a fotinho de baixo, eu coloquei uma foto bem atual de como que ele está hoje. Então, está reformado, restaurado. E é 64 o regime militar no país. E aí mudou a referência, porque ficou um tempo, tipo, final do início dos anos 60 talvez não tenha tido grandes obras, mas aí começou com os militares uma questão de a gente precisa ter apoio da população, então vamos fazer alguma coisa pela população, e aí eles criaram um sistema financeiro de habitação e o BNH, que era um banco praticamente, mas era um banco como se fosse uma poupança, que você lá tirava depositava um dinheiro que rendia e ao mesmo tempo você ia lá e tirava um dinheiro para construir. E esse banco foi como ideia assim, um avanço para a economia do país, fez muita gente trabalhar com a questão da construção civil. E talvez assim, eu não sei vocês, mas assim, meus pais e meus tios da geração dessa época, foi a época que eles construíram a casa deles ou conseguiram um apartamento deles ou a casa, né, que tem hoje. Porque o BNH é propriedade particular, assim, foi aí que desenvolveu aquilo que a gente tem na cabeça de que o ser humano só é feliz se ele tem a casa própria, sabe? Quando ele nasce, ele já tem uma herança ou um karma, não sei. De você tem que ter uma casa própria, sabe? E se você não tem casa própria, você não é uma pessoa. Então, aí que foi difundido na época do BNH, e isso ampliou um pouco para qualquer tipo de propriedade privada, que eu preciso ter um terreno, eu preciso ter uma indústria, eu preciso ter um prédio, eu preciso ter alguma coisa, sabe, que é no meu nome, assim. Colocando isso porque talvez hoje, se a gente for para pensar, a solução da moradia podia ser até resolvida facilmente com um aluguel social, por ter muitas unidades por aí vazias às vezes, ou então pessoas só em lucro com um aluguel, mas não usam um aluguel social, assim, como uma forma de solucionar a habitação, e você podia ter até de repente pagar um aluguel para o governo, para de repente uma carta de aluguel para as pessoas que querem morar em alguma casa melhor, que não seja a favela que não tem infraestrutura urbana, por exemplo. Enfim, isso é para a gente pensar um pouco a questão da propriedade privada, assim, de ter a necessidade de ter uma casa própria, e isso gerou um assunto de vamos construir, né, casas até todo mundo ter uma casa própria. Exemplos muito bacanas do BNH, né? Do BNH é o CECAP em Guarulhos, não sei se vocês conhecem, que está perto do aeroporto, que é um projeto modernista, um pouco mais avançado, onde ele já pensou os espaços, essas linhas aqui que a gente vê na fachada, tudo são armários, então ele já imaginou que a pessoa podia chegar lá e não tinha armário, era só colocar uma cortininha nesses buracos aqui, não sei se tem outra foto, não, assim não entendo. Mas se vocês olharem depois de pertinho na planta, dá pra ver, dos dois lados da fachada são armários, então sala, quarto e mesmo área de serviço e tudo mais, tudo já tinha um avanço como se fosse um armário embutido. Esse aqui é o complexo experimental, que é um protótipo de uma unidade do BNH em Narandiba, em Salvador, que como avanço assim da questão habitacional, eu coloquei esse projeto que é muito bacana,
apesar de a gente, né, a Jasmine está estudando esse local e a gente não acha muita informação de como que está hoje, o que aconteceu, né, qual foi o resultado disso. Mas para a época, da década de 60, que onde foi, aliás, foi construído em 78, desculpa, da década de 70, é um avanço em questão de tecnologia da habitação, porque a gente que trabalha com isso precisa pensar que a habitação também tem que ter um custo mais baixo, né? Afinal, você vai ter que construir, tirar o dinheiro de algum lugar para fazer isso, porque a pessoa que não tem condições não vai ter como bancar no momento, né? Talvez na vida dela toda ela possa resolver essa questão do custo, mas para a construção precisa ter uma questão mais econômica, e esse modo de construir viga, pilar, parede é um modo teoricamente mais convencional, mas não é o modo mais barato que a gente pode ter para construir. Então, modelos pré-moldados foram o que essa unidade pensou. Então a unidade já vinha pronta, né? Eles já vinham com a unidade inteira pronta, assim, um caixote, um sobrado, caixote. E ele já vinha pronto e só encaixava um do lado do outro. Então isso para a época é muito moderno. Uns exemplos de BNH que a gente depois, isso o BNH se transformou tanto tipo em construção que ele foi desenhando assim o país inteiro, né? E a gente vê muito isso, o BNH que tem na Vila Madalena, não sei se vocês conhecem, tem um outro no Alto de Pinheiros. Sempre a ideia de fazer um bairro junto com uma escola, né, um equipamento próximo. Esse é muito conhecido, que é o BNH de Santos, que é enorme, tem muita gente morando lá. Enfim, que já na década de 80, 85, eles consideram Nova República porque foi quando teve as diretas já, né, acabou o regime militar. E foi essa época, um pouco mais de crise, o governo federal se meio que isentou, extinguiu o BNH, não sei porquê, extinguiu, afinal era uma coisa que podia dar certo, mas né, podia desenvolver mais a questão habitacional, mas foi extinto o BNH. E aí ficou, depois com a Constituição de 88, tanto o governo municipal como o estadual poderiam fazer habitação. Então a Constituição de 88 abriu para regiões se desenvolverem conforme elas queriam. Então o governo federal meio que se isentou da responsabilidade de habitação e jogou isso para os estados e municípios. Aí quando surgiu as cooperativas que a gente conhece, as Coabs, o CDHU que a gente conhece, então as outras instâncias de governo puderam desenvolver habitação no país. O Promo de Osasco foi um dos primeiros exemplos de mutirão na arquitetura. Então, os próprios moradores que construíram, a ideia era essa, o próprio morador, né, do mutirão constrói a casa dele. Isso acabou sendo um pouco criticado porque não sei se tem alguém aqui da área social que pode falar um pouco mais, mas como que a pessoa tem um trabalho, né? Tipo, vou largar meu emprego e agora eu vou construir a minha casa, mas eu vou viver do que durante a obra, sabe? Tipo, como assim? Como que eu vou me sustentar? Então, ter um desconto depois, no futuro, na questão da moradia, as pessoas questionaram, mas durante a obra faz como, sabe? Como que a pessoa vai viver? Aí o Copromo foi o primeiro que desenvolveu um trabalho mais remunerado. Então a cooperativa se organizou e os trabalhadores que quiseram participar, né, os moradores que quiseram participar da obra, recebiam um salário. Em Osasco, se vocês tiverem a oportunidade de ir, é muito bacana, que foi um dos primeiros também a usar alvenaria armada. Então o projeto era com essa estrutura
vinha isso que era pronto, né, que vinha, era uma estrutura ficava a caixa d'água e as escadas, circulação vertical, de estrutura metálica, e os moradores iam, né, construindo em volta dessa escada, assim. Então ele vira como se fosse uma flor, né, como se fosse uma escada, e as unidades em volta dessa escada. Eu selecionei umas fotos da época que tem, né, os moradores trabalhando, e ele está lá até hoje, super bem conservado. Se você for ver, tipo, não precisa, né, de quase manutenção, não precisa pintar aquilo, porque a própria alvenaria armada já, além de ter um conforto térmico muito melhor do que a alvenaria de concreto. O conjunto habitacional da Maré, que fica no complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que é do Demetri Anastasakis, que também usa essa mesma tecnologia, só que ele quebrou um pouco mais a questão do conjunto habitacional. E aí, se você pensar na questão cidade, ele está inserido no meio do complexo das favelas. Ele tem cara de favela, como se fosse um projeto habitacional com a volumetria, não que tem a cara da favela, mas a questão inserido na cidade, assim. Então ele quebra a questão do predinho, né, vertical, 4 andares e tudo mais, e desenvolve um desenho mais solto, né, que tem umas fotos, se você perceber, parece estar inserido no bairro. Que final da década de 90, início dos anos 2000 não teve muita coisa, e chegou o final dos anos 2000 com a questão do programa Minha Casa Minha Vida, que foi um programa revolucionário, né, do governo Lula, para a questão habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida tem um pouco a ver com o BNH em questão de movimentar a economia do país, né? Então, ele também foi implantado para gerar mais emprego e movimentar a economia na questão da construção civil. Foi inclusive essa época, que eu não sei se aqui tem gente formada que já trabalhava nessa época, mas foi a época dos arquitetos e engenheiros, assim, foi a que mais, né, teve trabalho, assim, eu lembro. E aí o Minha Casa Minha Vida investiu na faixa 1, que era também, o BNH também na época também atendia todas as faixas, né, começou a fazer prédios e outras faixas de renda. Minha Casa Minha Vida também adotou esse modelo, mas ele investiu mais do que o BNH na faixa 1, que é chamada até 3 salários mínimos, que é a faixa mais carente. Então, do Bizé Cachobirã, que é a Gleba G de Heliópolis, tem uma questão aqui na questão do custo, é que isso aqui foi na época da gestão da prefeitura, quem estava no comando resolveu, vamos investir em projetos mais bacanas, né, com arquitetos que tem um trabalho conhecido, para habitação social. E aí o custo da unidade, uma parte é da prefeitura, bancado pela prefeitura, que é essa questão de ter um diferencial no projeto, né? Então isso aqui é Minha Casa Minha Vida, mas não só Minha Casa Minha Vida, tem outros recursos para construir essa unidade que, se você for ver, nem parece, né, habitação social, assim, tá? Tem uma cara mais de prédios modernos. Que é o novo Santa Amaro 5, que fica lá na Zona Sul, fica perto do Jardim Ângela, mais ou menos. Ele fica num fundo de vale, assim, então é bem difícil de encontrar, não sei se vocês já foram lá, já conheceram, mas é muito bacana esse projeto. Esse eu acompanhei de perto, que eu fiz a aprovação dele, e é do escritório do Vilheca. O Vilheca é um arquiteto que veio do Uruguai para o Brasil, um pouco mais humanista, assim, do projeto. Então ele acredita que a unidade habitacional tem que ter um espaço melhor para a área de serviço, sabe, que é a lavanderia, a cozinha, sabe. Esse espaço, o espaço da cozinha, ele sempre falou que é um espaço de encontro
e precisa ser um lugar mais bacana da casa. Então ele sempre faz uma planta, se você perceber, a cozinha é um espaço generoso para o apartamento. Só que o Minha Casa Minha Vida também fez esse tipo de projeto, e aí tipo, isso é o mais criticado no programa, que é essas casinhas em lugares longes da cidade. Isso não aconteceu nos grandes centros porque isso teria que ser lugares que o terreno é barato. Então, sendo grandes centros urbanos, o terreno nunca é barato para fazer esse tipo de unidade, né? Daí compensa sempre fazer um prédio. Mas é isso no norte do país, no nordeste e nos outros lugares mais distantes, foi o que foi mais desenvolvido. Assim. Então, qualquer cidade, qualquer lugar pequeno, hoje em dia, se você for ver um pouquinho mais longe, tem o Minha Casa Minha Vida. E aí todos são iguais a isso. Assim, tipo, todos são essa casinha, uma quadra comprida, uma casinha do lado da outra, nenhuma encosta em nenhuma, e tem algumas tipologias assim que teve um avanço de fazer unidades sobrepostas, mas ficou limitado muito mais a isso, e é isso assim, muito criticado por ter que levar infraestrutura urbana para esse local que não existe geralmente são locais isolados. Às vezes não tem escola, vai ter que construir uma escola perto, não passa ônibus, vai ter que fazer uma linha de ônibus que passa lá. Então, sabe, o custo para a cidade não foi pensado. Foi pensado muito mais no imediato de, eu tenho um terreno aqui, vamos fazer Minha Casa Minha Vida, vamos. Que é uma propaganda você tem um encontro marcado, com o sonho da casa própria, que é a mesma coisa que tinha na época do BNH, né? Então, a questão da Minha Casa Minha Vida também voltou eu preciso ter um teto para morar, então eu tenho que ter uma casa, sabe, para morar. Então a minha casa vai ser mesmo que seja lá, não sei aonde, mas esse bairro chama Residencial Salvação, fica em Santarém, no Pará. Se vocês olharem no Google, tem a cidade de Santarém e tem um aeroporto. E aí entre a cidade e o aeroporto tem esse negócio, que é um monstro de tamanho, é gigantesco, assim, essa foto, mas assim, é como se fosse infinito essa perspectiva. Criação do espaço, sabe? Quando você vai lá, acompanha a obra, você constrói, você faz parte daquele processo também. Às vezes também, tipo, a gente como arquiteto faz um projeto e nem conversa com quem vai morar lá. Tipo, tem aquela comunidade que vai morar lá, mas nunca foi lá para conversar, para saber o que eles querem do lugar, sabe? De vida que eles têm lá, porque às vezes as pessoas já estão condicionadas àquele tipo de vida. Isso então, é verdade. mesmo a gente não entende porque a gente vive em outra situação, ele já é um hábito deles. Então é muito difícil você tirar o hábito. Eles falavam pra mim, agora eu vou ter que pagar luz, água e gás. Construíram a casa dela, sabe? Tem uma história. Você passou lá, você batalhou por aquilo. Então eu acho que essa questão é muito complexa. Eu entendo o que você tá falando, você tá dando uma casa inteira, uma puta estrutura. Mas eu acho que vai muito mais que isso, é uma questão humana, sabe? Você construiu, você esteve lá a vida inteira e agora você simplesmente vai pra outro canto e cadê tudo que você fez? Então, eu acho... não, mas nesse caso é social, e hoje em dia, teoricamente, é obrigatório a ter um trabalho social junto com qualquer obra de financiamento. A CDHU ela faz isso. Tem um pessoal imenso de social que organiza tudo, conversa com todo mundo, faz reuniões toda semana. Só que assim, tem que ter um acompanhamento depois que entrega a obra também, entendeu? Que chama pós-ocupação, que é um trabalho que é muito bacana e deveria ter lá no São Paulo. De nós, assim, profissionais, descemos do nosso, eu acho que do que a gente acha melhor, para também ter um diálogo com a população. Não, sim, o diálogo é o mais importante. É o mais importante, que ultimamente eu acho que, tanto na questão da faculdade, os professores têm falado muito sobre isso, acredito. Um centro de referência ao idoso lá em Guarulhos. Legal. E lá existia uma comunidade carente, né? Essa comunidade, 99,99% foi removida, foi colocado para uma unidade habitacional
lá também, com aquele problema da gentrificação e tal, para não dar muito impacto, que é outra coisa que precisa ser estudado, avaliado, né? Você chegar na comunidade, não chegar dando um impacto para os moradores dali, falando, estamos te tirando daqui, te jogando lá para Itaquaquecetuba ou para Suzano. Você mora aqui, você tem todo um grupo de pessoas ali que te conhece, você tem família morando ali perto. Então, querendo ou não, você tem que ter essa preocupação, que é, na verdade, o que a gente vê o arquiteto fazendo.